Olá, meu nome é Kleber Lopes e esse vídeo eu acredito que é um dos mais importantes aqui do canal, que é a base de todo o conteúdo que eu vou trazer aqui, tá? Eu vou trazer dois conceitos para você, que o primeiro é o CCS, que é o ciclo de crescimento soltar, e o segundo é o NEDS, que é a noite escura do soltar. Para você que é buscador, que está desperto, isso pode alavancar a tua vida por vários anos. Então é muito importante esse conceito para você principalmente entender por que a tua vida às vezes está fluindo e às vezes está travada e como sair dessa trava. Vamos começar pelo CCS, que é o ciclo de crescimento do soltar. Esse ciclo de crescimento explica que tudo tem um crescimento, tudo. Então você tem um crescimento, você passa por várias fases. E baseado nos meus estudos, no que eu fui adquirindo ao longo do tempo, eu cheguei em 7 fases que eu quero passar para você agora, para você entender. Tem fase que é de crescimento, que você tem que fazer, e outras fases que você tem que soltar. Quanto mais você força, pior fica. E é isso que eu quero que você entenda. E o CCS serve para intenções, desejos, assuntos, ideias, rótulos, profissões, pessoas, método, pensamento, necessidades, religiões, crenças, negócios, relacionamento, bens materiais, diagnósticos, ideais, técnicas, conceitos, dons, hábitos, habilidades, sentimentos e etc. E a primeira fase que a gente vai começar a falar do CCS é a descoberta e fascinação. Quando você descobre algo novo, quando alguém te conta algo novo que você não conhecia. Por exemplo, um assunto novo, uma técnica nova, uma alternativa de ganhar dinheiro nova, um conceito. Você reparou quando você está nessa fase, essa primeira aqui, descoberta, quando você descobre algo novo, você está lá empolgado, fascinado com aquilo, quer aprender mais, quer saber mais sobre aquilo, que é onde que alguns falam que a dopamina tá alta, né? E aí você descobre aquilo, você vai querer explorar, vai querer aprender mais sobre isso. Vai vir um monte de insights e depois você pode passar para a fase 2,5, que é a fase da decisão. Será que eu continuo explorando isso? Será que eu me aprofundo nisso? Ou eu desisto disso? A maioria das vezes, quando você se empolga muito nessa descoberta, você quer continuar, né? Tudo bem continuar, mas só que você tem que dar o máximo de si nessa continuação. Porque a fase 3 agora, que é a que eu chamo de NED, que é a noite escura do enfrentamento, você vai enfrentar vários obstáculos e medos de qualquer coisa que você for enfrentar, que é novo. Então você vai ter que aprender sobre aquilo, vai ter que treinar, praticar. Então essa é a primeira fase, que eu chamo de travas de enfrentamento. Nisso daí é hora de você estudar, é hora de agir, é hora de ir para cima, é hora de fazer curso, é hora de você ver um monte de vídeo, aprender mais, contratar um especialista lá para te falar mais sobre aquele assunto. E conforme você vai se identificando com aquilo, você entra na fase 4, que é a integração e identificação. Então, por exemplo, você começou a andar de bicicleta, você já começa a se enxergar como um ciclista ali, por exemplo. Você fez uma faculdade, você abriu o teu primeiro negócio ali, então você já começa a se identificar como um empreendedor. Você vai começar a fase 5, que aí seria a especialização e domínio. Então o empreendedor, ele vai estudar sobre finanças, vai provavelmente fazer um Empretec no Sebrae, para poder entender mais sobre o negócio. Ele está empolgado, está crescendo, tem que aprender mais. Então continua a aprendizagem, continua mais. Os bloqueios não são tão grandes que nem na fase 3, mas ainda tem alguns desafios aí para você fazer. Então você está querendo crescer, crescer, crescer. E depois que você aprendeu bastante, você já quer compartilhar. Então você montou uma empresa, você quer compartilhar, talvez vender uma franquia. Ou se você pegou e virou um bom ciclista, você quer convidar outras pessoas para fazer, talvez abrir um canal para falar sobre o que você aprendeu ali. Você tem essa necessidade de compartilhar e vem essa questão nossa que provavelmente é programada aí por Deus, pelo universo aí, pra gente poder fazer as outras pessoas também evoluir e chegar nessa fase. É uma fase muito boa. Só que chega a fase que eu vejo que muita gente tá travado, tá ficando doente por causa disso, que é na hora de soltar, que eu chamo de NEDS ou noite escura de soltar. Então aí
A tua opção, a primeira opção, né, que geralmente não é a que as pessoas escolhem, é soltar, talvez vender tua empresa, talvez tirar todas as ideias de construção ali que você fez, mudar as técnicas de venda, mudar as abordagens, fazer um site legal, integrar novos produtos, crescer ali, tipo, soltar as coisas ali que te levaram até aquele ponto, ou se tá muito travado e parou, talvez até soltar o negócio. Só que a maioria não faz. Aí entra em NEDs, que provavelmente a gente não é ensinado a soltar. Os grandes fazem isso muito bem, né? Por exemplo, as grandes empresas aí, elas têm várias filiais, começou a dar prejuízo, elas vão lá e vendem. Mas a maioria não. Investi muita energia nisso, eu tenho que investir mais energia. Só que o NEDs é o contrário. Quanto mais energia você investir, mais pro fundo do poço você vai. E agora eu vou mostrar os sentimentos que vão te levar pro fundo do poço se você continuar forçando. Eu não conheço ninguém que chegou nesses sentimentos e forçando que ele conseguiu crescer o negócio dele ou algo que ele estava fazendo. Provavelmente ele criou grandes problemas para a vida dele. E tem algumas sensações clássicas aí do NEDs que é fácil de identificar, que é a frustração, confusão, desesperança, desilusão, desamparo, desconexão, incerteza, vazio, estagnação, desgosto, dúvida, sensação de fracasso, insatisfação, descontentamento e falta de motivação. Esses é só uns 15, mas tem bem mais e tem uma outra lista aqui que eu vou mostrar. Tem como você ter acesso a muito mais coisas que depois eu explico no final e coloco o vídeo para você ver. Então agora a gente entrou no NEDs, que é o principal aqui, que é o assunto que eu quero mais trazer para vocês. Tem muita coisa, muito conteúdo aí sobre empreendedorismo, da fase de crescimento, mas do NEDs eu não vi ninguém falar. Muitos poucos canais aí, meios, falam do NEDs. O pessoal só quer falar do crescimento, mas e quem já foi lá e já colocou toda a energia dele para crescer e não tá crescendo, tá piorando a situação dele? É isso que eu vou trazer para vocês aqui do NEDs. O que você tem que entender aqui é que tem 9 fases, só que ela não tem uma ordem certa. Então você pode estar vivenciando a fase 5, a fase 9, em alguns pontos da tua empresa. Então você tem que fazer uma auto-observação aqui bem aprofundada para você ver em qual momento que você tá, e elas podem se misturar também. Mas iniciando aqui com a fase 1 do NEDs, desorientação e perda de sentido. Então você vai ter algumas sensações aí dessa fase, que é a confusão, incerteza, sensação de estar perdido, fica buscando um significado para aquilo que você está fazendo, acabou se desapegando aí dos meios convencionais que as pessoas ensinaram para você, fica se questionando de crenças anteriores e acaba até às vezes se desiludindo com o material, com o dinheiro, vamos dizer assim, que você conquistou até aqui. No conteúdo que a gente vai passar aqui, o que eu já tenho nesse primeiro vídeo, você vai ter um acesso gratuito a listas de exemplos práticos, então nem vou focar muito em exemplo aqui, tá? Para você poder ver depois, pega um momento que você tenha tempo para poder ver essas listas e analisar, que tem vários exemplos, tá? A fase 2 é uma fase muito clássica, que é a desconexão e isolamento. Então aí começa as coisas a dar errado, você começa a se isolar. Então vamos lá, você começou no ciclo lá num centro espírita, por exemplo, aí você começa a não querer ir mais, começa a não falar mais com o pessoal, você está no meio de um grupo de empreendedores, você começa a não querer mais se interagir lá com as pessoas, você começa a se sentir desconectado daquele meio que você está. Então é a fase 2. Aí vem umas sensações de solidão, isolamento, desconexão social, sensação de alienação, comportamento de retraimento social, uma falta de compreensão por outros, né, que ficam te observando aí e te enchendo o saco. E acaba até se distanciando emocionalmente de tudo, de todos ali. E a fase 3 é a desesperança e o desamparo. Vem aquele sentimento de impotência, a sensação de desesperança, desamparo, o medo do futuro, uma descrença na mudança, falta de motivação, uma sensação que está estagnado ali, que tudo está parado, e uma insatisfação constante ali. A fase 4, você começa a ter medo e ansiedade. Não é aquele medo e ansiedade do crescimento, e vamos dizer assim, quando você está desenvolvendo uma nova habilidade ou quando você está descobrindo algo novo. É aquela questão do medo e da ansiedade de que possa acontecer de novo
os fracassos que já aconteceram com você, criar de novo os problemas aí que já criou no passado, com as experiências anteriores, aquele medo de não conseguir mudar a situação atual e conseguir progredir. Então, você vê que a primeira questão lá do ciclo do crescimento, que é do item 3, era do enfrentamento ali. Você tá com aquela energia ali para enfrentar, mesmo que você tenha bastante desafios, ainda você tem. Mas aqui você já não tem mais energia, porque você vai fazer, já vem tudo na tua cabeça que pode acontecer novamente, e aí você olha para o futuro, mas com aquela sensação do passado ali, de que pode acontecer de novo. E aí você fica travado, bloqueado. Parece que vem uma resistência assim em cima de você que não deixa você caminhar. E depois que você passa a fase aí de medo e de ansiedade, tem uma fase de dissolução. Aí você começa a se sentir desintegrado, que não conecta mais com nada, meio que perdeu a tua identidade. Então essa fase aí da ansiedade e até às vezes do pânico, do medo, é uma forma que o universo usa de um esvaziamento na força. Você não quis lá resolver por bem, ele coloca mais energia para você liberar. E aí você conseguiu liberar quando você passa um pouco dessa fase do medo. Só que aí você cai no vazio, cai nessa sensação de estar desintegrando, assim, que perdeu sua identidade, que é uma dissolução do ego. E também agora o povo gosta de colocar rótulo, é despersonalização, né? Se você for procurar um profissional, ele vai falar que é alguma síndrome de despersonalização, que você tá passando aquilo ali e vai te dar um remédio para isso, só que você vai fazer cagada se você tomar. Mas tudo bem, continua aqui. E depois começa a vir um pouquinho mais de energia, né? Aí você começa a ter um desgosto e frustração, porque aí você vai tentar fazer aquela questão que você faz e ainda não tá conseguindo, então tá travando, parece que as coisas vão piorando, vai travando mais ainda. Um sentimento de revolta, desapontamento, frustração, raiva, impaciência, sensação de fracasso, ceticismo, já não acredita mais em nada que falam pra você, tem um descontentamento total da situação atual que você tá passando e uma frustração enorme com a falta de progresso. Aí você acha que você desistiu? Não, você vai entrar na fase 7. Que é o desejo de libertação. Você quer se libertar daquilo, meu. Que se dane empresa, eu não quero mais saber disso daqui, eu não quero mais saber de andar de bicicleta, eu não quero mais saber de centro, não quero mais saber de tentar emagrecer, não quero mais saber desse relacionamento. E aí você quer só se libertar, mas tem algumas sensações aí. Você começa a ter um anseio por paz, por clareza, quer que volte a mente ali, mas tá tudo bagunçado, né? Tem um desejo extremo aí para encerrar logo esse sofrimento que você tá passando. Cria uma vontade que quer superar essa fase logo, né? A dívida, alguma coisa assim. E fica o tempo todo buscando uma saída para isso. O tempo todo. Você vê que você já não tá mais querendo crescer a empresa, você tá querendo sair. Então você vê que já não tá querendo que o relacionamento dê tanto certo, você tá arrumando um jeitinho de falar para aquilo. E aí começa a fase 8, que é a de reobservação, que é uma sensação de repetição, frustração com a estagnação, sensação de impasse, e você fica revisando toda hora os padrões antigos aí que você tinha. Acaba criando uma exaustão mental enorme sobre aquilo lá. Começa a voltar a enfrentar os medos antigos que você achou que já tinha superado. E fica o tempo inteiro olhando para trás lá. Aí vai fazer, já fica de novo. Não se anima para fazer mais nada. Então você enxerga que isso daqui é uma fase que você não está respeitando algo, que é a fase 9, que é a aceitação e rendição, ou soltar. Se você aprender a passar pelo ciclo, você vai até vivenciar alguns sentimentos desses quando você sentir que é hora de soltar ali. Só que o grande empresário, a pessoa que sempre está fluindo na vida, ela começa a sentir isso, ela já solta os sentimentos. Eu tô num casamento 15 anos, tá assim. Talvez você não precisa separar, porque não adianta, que senão você vai vivenciar de novo esses sentimentos. Você vai soltar os sentimentos. É isso que eu quero explicar para vocês, que está explicado no vídeo lá. Tem a lista e tem 5 ferramentas lá para você poder se libertar dessa fase e soltar. E aí, o que você vai vivenciar nessa fase 9? Você vai começar a ter paz, harmonia, gratidão, vai aceitar mais, vai confiar no fluxo divino,
vai se entregar para o universo. E muitas vezes, isso eu tô falando para qualquer coisa, tipo assim, às vezes você quer vender um produto teu ali e tal, você chega, já tentei, já fiz isso e não vai, tá com estoque, ou não tá dando certo, acho que não é mais isso. Chega uma hora que você fala, se dane, se vendeu ou não, ou então você tá preso que você tem que morar naquele apartamento grande lá, chega uma hora que você fala assim, se tiver que voltar para casa dos meus pais, tudo bem. E aí nessa hora, você tá liberando a energia, você já deve ter feito isso alguma vez. Você percebe quando você solta, quando você aceita aquela fase ali, aquele momento, esse conjunto de sentimentos aqui que eu acabei de falar, você tem um alívio. Só que a maioria tá ficando doente por causa disso e cria doença. E quem é desperto, quem tá com fluxo alto de energia, que eu vou explicar no próximo vídeo, é muito mais rápido esse ciclo. Então começa a aprender algo. Se ele não deu o máximo de si desde o começo lá no ciclo de crescimento e soltar até a fase 6 de ensinar, ele vai entrar em NEDs. Então você pode entrar em NEDs em qualquer uma daquelas fases. Se você chegar no 2,5, você decidiu, eu quero um carro, e você não deu o máximo para conseguir o carro, você vai entrar em NEDs. Já parou, desistir ali, tipo, não sei. Começou a ficar com esses sentimentos aqui de dúvida, sei lá, de medo, de não dar certo, de não conseguir pagar, já solta, porque você já entrou em NED, senão você vai ficar frustrado. Então, a doença e o descontrole, essa confusão que a gente tem em tudo isso, é esse conjunto de sentimentos que trazem a gente, porque quando você está em crescimento, está com aquela energia ali do crescimento, você não tem tantas travas. Você pode ver que você está entusiasmado, vai lá, às vezes você nem fazia vídeos, tinha medo de fazer vídeo, mas vem uma energia para você fazer um vídeo, você divulga, você fala, você consegue vender. Só que aí você entrou nessa fase de NEDs, você tem que soltar. É simples. Só que eu sei que é complicado, que a gente não foi treinado para isso, a gente foi treinado para se agarrar numa profissão, para se agarrar em algo que a gente investiu. Mas eu fiz 10 anos de faculdade. Chegou na hora de soltar, tchau, vai para outra coisa. Porque pode ser que volte com mais energia aquilo. Mas desse jeito aqui você só vai entrar num buraco nesses sentimentos. Você vai acabar soltando, viu? Porque o universo vai te levar para isso. Nem que seja na doença, quase morrendo lá, mas você solta. Que nem deram para mim 15 medicamentos aí entre tarja preta e tarja vermelha para mim, que eu não queria soltar os negócios meu. Quebrei umas 6 vezes e eu vou contando para vocês aqui. E é só aprender a soltar, que deixar fluir. Você vê que essa molecada hoje em dia estão fluindo. Elas já aprendem, a nova geração aprende a soltar, não é? Quem tem acima de 30 anos, a gente parece que teve uma criação que a gente quer se apegar nas coisas e não quer soltar. Mas a maioria dos jovens, vai lá, faz um vídeo, solta. Faz outro vídeo, solta. Monta um projeto, solta. Não tá dando certo esse produto aqui, faz outro. Mas o pessoal, quanto mais velho, tem mais travas, né? Porque não cresceu nesse mundo novo agora, do digital, e fica mais difícil para soltar. Então faz o seguinte, olha para mim, eu vou deixar aqui agora no card o vídeo, que é o primeiro vídeo que eu fiz aqui nesse canal, que é um vídeo de 1 hora e pouco. Então pega um momento aí que você tá tranquilo e veja esse vídeo, que ele vai te levar para uma lista que tem vários exemplos aqui. Depois no final vai ter um vídeo depois dessa lista, que é para você aprender a soltar. Eu passei 5 ferramentas diferentes, porque pode ser que você já tá em NEDs na ferramenta que você tá usando, por isso que ela não tá dando mais resultado para você soltar, e lá tá tudo explicadinho, tá? Então faz esse favor para você e comece esse ciclo novo, porque é aí que tá a tua energia estagnada, é por isso que você não tem mais entusiasmo de fazer nada, porque você entrou em NEDs, tá? A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse canal. Obrigado, lembra de se inscrever no canal, curtir e fazer um comentário aí do que você achou desse vídeo. Valeu!